Pessoal, hoje eu estou aqui com o Marco Filippetti. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Douglas? Tudo jóia? Tudo bem. Marco, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Tá bom. Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Não é a primeira. Espero que não seja a última também. Bom, eu sou o Marco Filippetti. Eu sou, basicamente, acho que eu sou mais conhecido pelos livros, né? Então, sou autor dos livros das guias de certificação para a certificação do Cisco CCNA, basicamente. Tem um outro livro publicado sobre configuração de roteadores Cisco também. E tem o blog, né, também, o blog ccna.com.br, que desde 2007, acho, vem aí, agora revendo, né, a gente deu um rebuild nele há pouco tempo atrás, e se Deus quiser, vamos retomar aquele processo. Mas é isso, basicamente eu hoje, né, atuo como diretor da Cloud Campus, é uma empresa que eu ajudei a criar há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, focada em cursos de capacitação em tecnologia, no formato online, basicamente. E saí do Brasil, né, como você deve saber, eu estou morando fora do Brasil agora faz 1 ano e uns 3 meses, mais ou menos. Eu mudei para a Inglaterra e também estou trabalhando na F5 Networks como Technical Trainer aqui também. Então, hoje eu estou me dividindo entre a minha própria empresa no Brasil e esse meu trabalho aqui na Inglaterra pela F5 Networks. É isso. A Cloud Campus é essa daqui? A Cloud Campus é essa daí, agora que eu vi. Eu não tinha nem visto. Bom, que legal. Então tá bom. Juro que eu não tinha reparado. Então tá bom. Você falou aí... Eu que devia estar usando isso, não você. Você falou então da sua área de especialização e do que você faz hoje, mas qual que é aí a sua experiência, né? Como você começou nessa área de redes, de certificação e tudo mais, a ideia do livro? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então é muito engraçado porque aqui na Inglaterra, eu basicamente hoje eu dou treinamento não de Cisco, né? Já dei muitos anos de Cisco treinamento. Hoje o meu foco é em cima de F5 Networks mesmo, então Big IP e outros elementos, né? E então aqui é ir e treinar os clientes da F5 Networks a usar esses equipamentos nos data centers que eles têm e em outros lugares. E eu sempre começo os cursos, né? Eu tenho que ganhar a confiança do pessoal, porque você imagina, eu sou um gringo, né, que estou aqui ensinando os caras a usar equipamentos que são bem complexos, né, então os caras olham para mim assim, eu tenho que me apresentar, tenho que tentar vender meu peixe para eles. E eu sempre começo, né, os meus treinamentos aqui, quando eu vou treinar uma equipe de alguma telecom, alguma coisa, falando da minha experiência, né? Então eu falo, olha, eu venho do Brasil, né? Eu tenho 20 anos de experiência na área de redes. Daí o pessoal olha para mim e fala, cara, 20 anos, impossível, esse cara não tem 20 anos de experiência, né? E a verdade é essa, eu tenho realmente mais ou menos 20 anos de experiência, um pouco menos talvez, uns 19, alguma coisa assim, mas eu fiz minha carreira inteira, assim, comecei muito cedo, eu comecei quando eu tinha na área de redes, talvez uns 20 anos de idade, né? Hoje eu tô com 42, então comecei de 21 anos de idade, para ser mais exato. Então tem mais de 20 anos de experiência, né, se for parar para ver. Agora que eu me dei conta, tô ficando velho, né? Mas é isso, eu comecei muito por baixo, né? Muito por baixo mesmo, né? Então a minha carreira na área de redes mesmo, eu comecei como basicamente um estagiário, né? Ganhando um salário ridículo, né? Como todo estagiário, quando ganha salário já é um alívio, né? E aprendendo as coisas, né? Errando muito mesmo, né? Então errei bastante, várias vezes, coloquei roteadores para baixo, dando comandos que eu não sabia muito o que faziam, por exemplo. Então, assim, como muitos errei, aprendi muito com os erros, que talvez seja a melhor forma de aprender, seja errando mesmo, e aos poucos eu fui crescendo, né? Então, quando eu vi uma oportunidade boa, né, eu pensava se valia a pena ou não sair, fazer esse movimento, e aí eu, pesando tudo, eu ia. Então, eu tentava muito, né, me segurar, para não, sempre, até hoje eu faço isso, né, para não mudar de emprego apenas por salário, né? Então, às vezes vem oferta
falando, olha, a gente está te oferecendo X aqui de salário, e às vezes até mais ou muito mais do que eu ganhava, mas a empresa em si é uma empresa que, né, você fala, poxa, será que vai, será que não vai? Ou às vezes não é a empresa o problema, às vezes é o que você vai fazer na empresa, né, que realmente não é uma coisa muito interessante ou não muito desafiadora. Eu tenho um problema muito sério, né, que é o seguinte, eu acabo ficando muito entediado, né, muito rápido. Isso é uma coisa muito ruim, né? Então, quando o pessoal do RH pergunta, fala um defeito seu, né, aquelas entrevistas padrão, eu sempre falo isso e é verdade, né? O que o RH não gosta de ouvir nem um pouco, porque quando o RH ouve isso, ele fala, putz, esse daí vai ser aquele cara que vai sair daqui 1 ano daqui. E no final é isso que acontece, né? Então, no meu currículo eu tenho, sei lá, umas 10 empresas que eu já passei nesses 20 anos. A empresa que eu fiquei mais tempo, acho que foi a Embratel, que eu fiquei quase 3 anos, que é pouco, né? Muito pouco. Então, assim, eu nunca fiquei muito tempo numa empresa, né? Nunca criei raízes. E, por um lado, eu acho isso bom, eu não acho ruim. Muita gente fala, pô, mas é legal você fazer carreira e você ficar... Eu fiz carreira, né? Eu fui, cada vez que eu saía de uma empresa e ia para outra, eu ia crescendo. Então, não acho que você precisa fincar e criar raízes para conseguir ter uma carreira. Isso não só em TI, acho que em qualquer área. E o legal de você mudar sempre, estar sempre mudando, é que você primeiro conhece muita gente, né? Então seu networking aumenta muito, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, que a questão de networking conta demais, né? E o fato de você estar sempre conhecendo gente nova e estar interagindo com outras pessoas, isso é uma coisa sensacional. Sempre eu gostei muito disso, né? E mantenho grandes amizades até hoje de todas as empresas que eu passei. Isso é muito bom. Outra coisa é você não se acomoda. Então, essa coisa de você ficar muitos anos numa mesma empresa, por mais que você fale, mas eu estou fazendo carreira aqui, você acaba se acomodando, não tem jeito. Você acaba, de repente, os desafios já não são mais tão grandes, e mesmo assim você está lá e fala, eu vou ficando aqui, o pessoal esquece de mim, e é isso, né? E é muito sábio profissionalmente, eu acho isso. Então, é bom, esses movimentos eu acho que são saudáveis, né? Você mudar de empresa de vez em quando, se for uma coisa que, obviamente, está dentro do que você está buscando, profissional. E, de novo, na minha opinião, pelo menos, não deve ser só dinheiro, não deve ser só salário, né? Tem que ter outras motivações. Eu, por exemplo, vim aqui para a Inglaterra para trabalhar para uma empresa americana, né, que é a F5 Networks, então é um movimento meio esquisito. Trabalhando hoje quase que período integral como instrutor numa empresa de tecnologia. Eu estou achando ótimo, né? Estou achando sensacional, né? Então, assim, poderia hoje estar como, sei lá, talvez um diretor em alguma outra empresa, talvez até sim, né? Mas é o que você gosta de fazer, é isso que eu acho que tem que valer a pergunta, entendeu? Aquilo que você... Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo aqui, e eu estou muito feliz também administrando a Cloud Campus, mesmo que remotamente, né, tem os meus sócios aí no Brasil, estão tocando a maior parte da bucha, né, mas eu continuo ativo, continuo trabalhando bastante com ela também, mas enfim, é isso que eu gosto de fazer, e acho que é isso que todo mundo tem que se perguntar, o que você gosta de fazer, e será que eu consigo realmente ter, unir, né, o útil ao agradável, eu consigo trabalhar com aquilo que eu gosto, com o que me dá prazer? Vou falar que não é fácil, né? Não é todo mundo que tem essa sorte, né? Infelizmente não é. Mas se você conseguir, é o melhor dos mundos, né? Então é isso. Não, legal. Então eu sempre... Falei demais, né? Não. Eu sempre convido você, Marco, porque assim, a gente já fez outros programas em vídeo, já fizemos podcast também junto. Eu sempre convido você porque assim, eu sempre tenho a visão de que a sua carreira sempre foi pautada assim em cima de desafios. Então, estudar, certificar, conhecer tecnologias novas, compartilhar essas tecnologias, e eu acho que isso que por isso que eu sempre chamo você, porque eu acho que você consegue agregar essa questão para muitas pessoas. Aí eu até ia te abordar, né, nessa questão, de que você sempre faz esses eventos, eu vejo que você faz a FUNCERT, depois já teve aqui os eventos do Network Caridade, então por isso que eu sempre chamo você. Sempre eu chamo você por isso. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal um pouquinho da questão dessas certificações. O que isso pode agregar
na carreira dessas pessoas, né? A certificação que eu falo, não somente a certificação por certificação, o estudo, né, pela certificação. Né? Com certeza, com certeza. Bom, essa é uma questão muito boa, porque sempre gera muita, muita discussão, é um debate interminável, na minha opinião, em fóruns de discussão, em todos os lugares, né, que eu participo. Eu até tenho evitado entrar muito nesse assunto, porque sempre tem alguém que vai querer me bater, vai falar, pô, esse cara tá falando besteira e não sei o quê. Mas, enfim, questão das certificações. Primeiro é o que você falou, né, a certificação em si, ir lá e tirar a certificação por tirar, sinceramente, eu não acho que vale tanto, como muita gente pensa que vale, né? Eu acho que o que faz a diferença é exatamente o que você falou, é o caminho, né? É como que você vai se preparar para ter essa certificação, para obter. Então não é simplesmente você correr atrás da certificação para pegar aquele pedaço de papel e esfregar na cara de uma pessoa que está procurando um profissional, entendeu? Isso daí, no passado, acho que já fez muita diferença, né? Então, houve um tempo, há 10 anos atrás, que você chegava e falava que você tinha um CCNA, você tinha, sei lá, qualquer outra certificação aí de peso, e realmente os empregadores, eles viravam, vamos falar com esse cara, porque esse cara realmente é o que a gente está procurando. Hoje, a questão é que os empregadores, eles estão mais safos, né? Eles conhecem melhor o perfil do profissional, eles sabem bem o que eles precisam e eles sabem exatamente o que eles devem contratar. Um exemplo clássico que eu posso dar, Douglas, foi o meu processo seletivo aqui. Né? O processo seletivo aqui foi o mais complexo que eu já passei, né? Não por ser de fora, mas porque é o processo que a empresa aplica mesmo. E é o mesmo processo que Google e Cisco e outras empresas também usam. Né? Então, para você ter uma ideia, em nenhum momento, né, eles pediram qualquer comprovação de certificação minha, nenhum. Por mais que eu tivesse uma lista relativamente boa de certificações, etc., eles não pediram, eles não queriam saber. Né? Não que não quisessem saber, vamos colocar da forma que, com certeza, de novo, né, eles olharam meu currículo e falaram, bom, acho que a gente devia conversar com esse cara. Mas, conforme o processo vai andando, eles tentam, de alguma forma, validar o seu conhecimento. Como que eles fazem isso? No caso da F5 Networks, basicamente eles, de fato, têm uma entrevista, colocam você com um consultor da empresa, por exemplo, ou com um gerente, ou com um diretor, e te colocam numa fogueira. Vão chegar para você e te colocar um monte de perguntas técnicas, né, algumas de baixo nível, algumas de alto nível, e vão tentar identificar até que ponto você realmente vale o que eles estão dispostos a pagar. É isso. Né? Então, a F5 ela vai por essa linha, né? E se você realmente passa no processo seletivo, por que eles precisam de validação de ser? Não precisa, entendeu? Então, eu acho que muita empresa hoje trabalha dessa forma. Né? Então, por mais que você tenha certificações, de novo, não estou falando que não são importantes, eu acho que são, sempre vão ser, mas elas são importantes até um certo ponto. Não é que você tenha certificação que você vai ter o emprego ou que as empresas vão se ajoelhar e falar, pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo. Nada a ver. Né? Na verdade, eu acho que nunca foi assim. Que no então, teve... Eu lembro de um caso até interessante, né? Também há uns 10 anos atrás, quase, onde eu estava trabalhando em uma telecom e a gente estava precisando de gente na época, né? E veio um currículo de um cara que tinha CCIE. Na época, CCIE ainda tinha poucos, né? Hoje já tem bem mais, mas na época tinham muito poucos. E era aquela coisa, o cara era praticamente um mosca branca. Né? E aí a gente olhava o currículo do cara e falava, cara, esse currículo parece esse. Não, ele não passou no processo seletivo, ele foi rejeitado. Não por causa de salário, nada disso, mas simplesmente porque o perfil dele não era o perfil que a empresa estava procurando. Então acontece, né? Acho que, de novo, a certificação ela vai abrir um monte de portas para você, um monte, né? Dependendo da certificação que você tem. Mas ela não vai ser o fator decisório, né? Nunca. Eu diria que o fator decisório é mais, como que eu vou colocar isso? O perfil da pessoa mesmo e realmente o de conhecimento ela consegue comprovar que ela tem, obviamente dependendo do nível da vaga que ela está concorrendo. Né? Se for uma vaga mais júnior, eles não vão ficar testando muito conhecimento técnico da pessoa, porque não faz sentido. Se for uma vaga mais sênior, ela vai passar por isso. Né? O Google faz isso também. Né? Então, normalmente quando você vai brigar por vagas boas, né, que tem um bom
claro, eventualmente você vai ter que passar por isso. Mas voltando aí ao ponto das certificações em si, né? Então, você continua, né, se for falar em termos de o que é alto hoje em termos de certificação, eu acho que não mudou muito, né, dos últimos anos para cá. Você continua tendo Cisco sempre como certificações na área de tecnologia super valorizadas, né? Então não preciso falar muito disso. Agora, você tem novas certificações entrando no mercado bastante interessantes, né? As certificações de cloud, por exemplo, são super interessantes, estão super alto, né? Cloud é a coisa que mais se fala agora, SDN, cloud, internet das coisas. Então essas novas certificações, elas estão endereçando esse tipo de tópico, né? E é bem interessante, o mercado tem procurado profissionais com esse tipo de conhecimento. Linux, sempre, segurança, né? Você continua tendo altas certificações, ethical hackers, esse tipo de certificações, CISP, etc., também sempre vão estar em alta, né? PMP para gerenciamento de projetos, enfim, são centenas de certificações que você tem aí à disposição para comprovar para o mercado que você de fato, né, tem o que precisa para almejar aí uma posição, uma vaga, etc. Mas, de novo, você tira a certificação, a empresa vai olhar para o seu currículo e falar, vamos chamar esse cara para falar, certo? É isso. É a porta de você, não é mais com a certificação, entendeu? E é isso que muitas vezes, né, eu vejo pessoas reclamando e falando, pô, mas não é justo, cara, eu gastei, sei lá, 10 mil reais para me certificar, né? Gastei não sei quantos meses estudando para essa certificação. Aí eu tiro a certificação e não consigo uma vaga que vale a pena, que realmente pague tudo aquilo que eu investi nesse canudo. E assim, a realidade é dura mesmo. Eu vou falar que a coisa é fácil, né? Realmente não é. Muitas vezes você vai ter mesmo esse tipo de sentimento, né? Que, pô, eu investi horrores para tirar uma certificação e está pagando porque eu não consigo uma vaga. A questão é que a culpa não é da certificação em si, você entende? A culpa é, você tirou a certificação, você foi lá, você batalhou. Essa parte está certinha. Só que ainda estão faltando algumas coisas que você descuidou no caminho, né? E que você nunca foi atrás depois. E é isso que está te bloqueando, não a certificação em si. E muita gente consegue enxergar isso. Então, realmente é difícil. É o que eu falei outro dia para um rapaz lá no fórum, um balde de água fria, muitas vezes, né? Ninguém quer ouvir uma coisa dessas. Mas é verdade, né? Exemplo clássico, né? Em inglês. Não adianta você falar, pô, eu tenho um CCIE, por exemplo, mas eu não falo um P de inglês. A primeira que já vai colocar em dúvida porque os caras vão falar, pô, como você tira uma certificação que é 100% em inglês sem falar nada de inglês? Isso já é um ponto. O segundo ponto é que as empresas, elas vão precisar de profissionais em cargos mais altos, né, que falem inglês. Não porque vai precisar falar com o cliente em inglês, ou porque vai realmente interagir com o chefe inglês, ou nada disso. Simplesmente porque os materiais técnicos de qualidade são escritos em inglês, é só por isso. Então você vai procurar alguma coisa de SDN, por exemplo. Você não vai achar material SDN bom em português. Não tem, não existe. Né? Mesma coisa para todos esses tópicos novos, né? A parte de cloud computing ou big data ou qualquer coisa assim. Você vai ter que procurar material em inglês. Então se você não provar para o cara que você fala inglês, você está ferrado. Ninguém vai querer te contratar. Esse é um ponto interessante mesmo, porque até uma das pessoas que vai participar até hoje, né, ela fala da importância do inglês para a área de tecnologia. Pois é. É uma coisa que muita gente ainda bate na tecla, reclamando, falando que não é justo porque eu trabalho no Brasil, eu não tenho que saber inglês, mas a questão, de novo, não é porque você trabalha no Brasil e você precisa do inglês para falar inglês. Você não vai falar inglês, talvez nunca, mas você precisa do inglês para, eventualmente, se capacitar. Isso é fato, sempre foi e sempre vai ser. Um exemplo clássico, a Cisco parou de traduzir o CCNA. Ela parou de traduzir. Não faz traduzido do CCNA. Por quê? Porque a Cisco simplesmente virou e falou, olha, chegou num ponto que eu acho que é absurdo o cara querer tirar o CCNA e não fala nada de inglês. Então, eu não vou mais traduzir o CCNA. Se o cara quiser fazer o CCNA, ele tem que saber o mínimo de inglês, ponto. Então a Cisco foi nessa direção, e eu não acho que está errado. Eu não acho que penaliza o profissional. Eu acho que, pelo contrário, empurra o profissional a buscar o inglês, que é vital na profissão dele. Ele não vai evoluir sem inglês. Ele vai chegar até um ponto e vai parar. Esse é o ponto. E de novo, isso é um balde de água fria. Sim. Né? Então, eu acho que o que você falou foi bem importante, porque até nessa questão do direcionamento da Cisco,
Porque tinha muita gente, principalmente no Brasil, eu falo isso porque eu estou aqui no mercado no dia a dia, que teve uma época em que certificações, por exemplo, da Cisco, era muito valorizada. Então você abria portas para empresas sem teste, Sim, porque você já estava credenciado pela certificação. E eu peguei é verdade. inúmeros profissionais no dia a dia que o cara tinha uma certificação, não só um CCNA, que era o inicial, mas um CCNP, e eu já peguei até CCIEs, que na hora do dia a dia mesmo, que a hora que você vai fazer o hands-on ali na fogueira, né, na operação, Ele abria as pernas. o cara não sabia trabalhar. Então, essa eu acho que essa questão do balizamento mesmo, de não só a certificação, e sim a prática, né, do estudo, da atualização constante, eu acho que isso que vai fazer a diferença. Né? Sem dúvida, Douglas, é isso mesmo. Acho que, de novo, é uma questão que muita gente reluta, muita gente não acha legal, né, essa questão de você estar constantemente se atualizando, constantemente estudando. Você nunca pode parar. Ser profissional de tecnologia é que nem ser médico, né, você nunca pode parar de estudar. Esse é o fato. Não adianta você falar, eu vou chegar no CCIE, por exemplo, vou tirar a certificação e aí eu posso me aposentar, entre aspas, né, em termos de estudo. Não vai acontecer. Né? Você tem que continuar se atualizando porque a tecnologia não para. Cada hora tem alguma coisa nova saindo, né? Ou seja, uma nova empresa que está sendo lançada no mercado, uma tecnologia revolucionária de alguma coisa, ou por exemplo, um novo tipo de transmissão sem fio, por exemplo, que está sendo estudada, né? Outro dia publicaram aí a questão de transmissão de dados via LEDs, por exemplo, né? Luz convencional. Então é uma coisa nova aí que deve sair no mercado em poucos anos. Você tem um novo padrão Wi-Fi também, que está saindo aí rápido, né? Com possibilidades aí de transmissão na casa dos 10 GB, por exemplo. Tem um monte de coisa acontecendo, né? Um monte. E você não pode ficar sentado e achando que não vai te afetar. Né? SDN. Pô, quanto tempo, né? Quantos anos já se fala disso, né? E as pessoas continuam falando, né? Putz, cara, isso aí não vai pegar, imagina. A Cisco, por exemplo, não vai deixar isso acontecer. Eu ouvi isso milhões de vezes. E não só de pessoas, eu ouvi de diretor isso daí. Né? E aí o que aconteceu? Né? A Cisco abraçou, é lógico, né? O caminho normal. Né? Todo mundo tem que abraçar, porque é esse o caminho. E aí, o que acontece? Toca profissional atrás a entender o que é, como faz, como funciona, né, e assim por diante. Então é isso, você não deve nunca se acomodar, você deve sempre buscar entender o que está acontecendo, né, e se capacitar em cima daquilo, seja se certificando, que é um bom caminho sempre, porque te obriga a estudar, obriga você a correr atrás, né, desse material todo, e se capacitar, obviamente, ou seja, estudando por conta mesmo, sem almejar uma certificação que seja, entendeu? Para se atualizar. Hoje em dia você tem tanto recurso, você sabe disso, para montar um laboratório em casa, por exemplo, usando só seu laptop, né? Sem ter que comprar milhões de equipamentos e montar racks, como você tinha antigamente. Né? Antigamente você queria montar um laboratório, você tinha que comprar um rack e começar a colocar equipamento nesse rack. Gastava uma fortuna, ficava um negócio horrível no meio da sua sala, né? Gigantesco, a sua esposa queria te mandar embora, né? Você deve ter passado por isso também, eu passei por isso, e a gente gosta, lógico, né? É sempre legal você ver um rack cheio de equipamento, com um monte de luz piscando, a gente que redes ama isso, né? Mas o fato é, hoje em dia você não precisa mais, né? Na maioria dos casos, você consegue montar excelentes laboratórios usando o VMware, por exemplo, né? Virtualizando elementos, simplesmente montando alguma coisa dentro do seu próprio laptop. Então, o fato é, não tem mais desculpa, né, para você falar, hoje eu não tenho, no meu caso mesmo, né, a questão de eu estar trabalhando na F5 foi um caso bem interessante, né, apareceu esse convite para eu começar a trabalhar aqui, e o fato é, eu vou ser bem honesto, eu nunca tinha ouvido falar da empresa na minha vida, nunca, eu nem sabia do que se tratava, eu não sabia o que a empresa fazia, né, aí eu falei, caramba, né, como que eu vou de uma que eu não sei nem o que é, e aí o que eu fiz? Comecei a correr atrás, comecei a ir atrás, comecei a ver, comecei a entender, comecei a fazer laboratórios, né, comecei a montar cenários, comecei a praticar, entendendo o que estava por trás. Então, saí da minha zona de conforto, que é o mundo Cisco, né, entrei numa outra zona que era completamente nova para mim, que é a parte de balanceamento de carga, de data centers, etc., que eu nunca sabia disso. Enfim, é possível, entendeu? Eu não sou uma pessoa fora do padrão, eu acho. Eu acho que é uma questão de você se organizar, estudar e conseguir. Aí que todo mundo tem capacidade de fazer isso. O fato é você tem que querer, né? Porque se você não quer, realmente você não vai conseguir.
E vale a pena falar isso, Douglas, porque o momento que a gente está passando no Brasil, né? Bom, a gente não, vocês, né? Eu não posso me incluir nisso, né? Não sei se é bom ou é ruim, mas eu não posso me incluir. Mas o fato é, o Brasil ele está passando por um momento complicado, né? Então tem desemprego aumentando, né? Você vê muito profissional bom sendo desligado de emprego. E aí que você começa a perceber o tamanho do problema. Enfim, a questão, né, dessa, como dizer, que eu posso falar, essa fase, né, que o Brasil está entrando agora, a perspectiva não é boa, né, então realmente vai forçar profissionais a se qualificarem, não tem como, né? Apesar da demanda ainda ser alta por profissionais de tecnologia, a crise vai forçar empresas a dar uma enxugada no quadro, né? Isso é inevitável. Então, eu acho que aí vocês têm duas opções, os profissionais de tecnologia: se capacitar para brigar pelas vagas, e vai ser isso que vai acabar acontecendo, na minha opinião, né? E aí as certificações, de novo, vão ter um papel importante, pelo menos na triagem, né? E a segunda etapa é buscar alguma coisa fora, né? Por que não? Tem tanta opção aqui fora. Né? Tem muita opção aqui fora, muita. O mercado aqui fora está escancarado, tem muita vaga, né? E é uma coisa que o brasileiro ainda ele demora para, de novo, né? Ele fala, poxa, né? Acho que não é para mim, acho que não é para o meu bico, né? E acho que você tem que parar e pensar por que não? Por que não é? Por que não agora? Por que não dar cara para bater? No último caso, você volta. Ué, qual que é o problema? Não vai perder nada, pelo menos você tentou. Eu ouvi um amigo falando, que também trabalha com tecnologia, e falou: se você vive no Brasil, você consegue viver em qualquer lugar do mundo, né? Mas é verdade, é bem isso mesmo. Eu concordo 100% com ele, né? Exatamente isso. Se você conseguiu, né, de alguma forma, se dar praticamente no Brasil, cara, você consegue se dar bem em qualquer lugar do mundo, né? O brasileiro, ele tem essa característica de ser muito, muito flexível. Então, poxa, tem para começar a abrir um pouco a cabeça, né? E começar a procurar talvez alguma coisa fora. Não é questão de abandonar a pátria, nada disso, né? O pessoal começa com esse discurso muito patriota, etc. Eu acho que não, isso é tudo melhor para você, é simplesmente isso, né? Só você e sua família. E aqui fora você tem muita oportunidade para pessoas certificadas e capacitadas, né? Com salários, etc. Então, por que não? Mas enfim, é isso. É uma coisa interessante que eu queria até abordar com você, que isso é meio polêmico também, mas vamos falar, adoro polêmica. É que assim, hoje, o ensino tradicional, por exemplo, de uma universidade, uma faculdade, principalmente na área de tecnologia, em outras áreas não, porque acaba-se, um tipo de abordagem dura-se muitos anos, mas na área de tecnologia. Eu estive falando, por exemplo, com um rapaz que é o Pablo Musa, que vai falar sobre a Elasticsearch, que é uma ferramenta para Big Data. Ele falou que a Elastic solta um release novo a cada 2 meses. E que esse release novo pode mudar toda a estrutura, por exemplo, desse banco de dados. Então, quando você fala, por exemplo, de uma universidade, que você tem lá uma grade curricular de 2 anos, no mínimo, 2 anos e meio, até 4, 5 anos, ensina-se a pensar, mas na verdade você não sai qualificado com a tecnologia, porque o que você começou a estudar no primeiro ano, no 5º ano já praticamente em algumas áreas não vale mais nada. Então eu queria, assim, e muita gente fala, poxa vida, eu estudo uma universidade ou tiro uma certificação, ou um curso de curta duração, né? Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Esse é realmente um assunto polêmico, né? É mais um tópico que normalmente eu dou minha opinião, o pessoal cai matando em cima de mim e fala, pô, esse cara só tá falando besteira. Mas enfim, eu sempre acho, Douglas, que a formação ela é fundamental, né? Sempre achei, sempre vou achar, e ninguém vai mudar minha cabeça com relação a isso, né? Pelo seguinte motivo: por mais que você tenha razão, e eu acho que você tem, não só no Brasil, em todo mundo, não em qualquer lugar do mundo, porque se você for para os Estados Unidos é outro mundo e lá não conta, né? Porque realmente lá você tem universidades de altíssimo nível, mas o resto do mundo, tirando os Estados Unidos, você sai preparado, e não só na área de tecnologia, mas em qualquer área, né? Mas você continua tendo a base, né? Independente da faculdade que você faz, a base que você recebe é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Então, aconteceu comigo, né? Então eu fiz uma universidade no Brasil que não era a melhor, né? Eu fiz a FASP, que faliu, né? A FASP nem existe mais hoje, mas uma faculdade decente na época que eu fiz. E fiz uma faculdade em tecnologia. E, enfim, o que eu aprendi lá,
na faculdade, né, nesse tempo que eu fiquei, é uma base importantíssima para minha carreira. Coisas que até hoje eu lembro, né, quando eu estou trabalhando às vezes com redes, ou mesmo com Linux, ou alguma coisa nesse sentido, eu me lembro de coisas que eu aprendi na época da faculdade e que me ajudam até hoje. Não só na faculdade, mas na pós-graduação também, né. Então, a pós-graduação que eu fiz, então aí já entra num outro ponto que é, eu fiz uma pós fora do Brasil, né, eu fiz a pós nos Estados Unidos. E Estados Unidos realmente é um outro mundo, né, então a pós que eu fiz nos Estados Unidos, ela não posso nem falar que ela serviu de base, ela realmente me deu o que eu precisava, ela deu tudo o que eu precisava, né, então o empurrão que faltava eu tive lá, né, então realmente foi uma coisa assim, em 2 anos eu aprendi mais do que eu já estudava no Brasil, né, realmente foi uma coisa completamente diferente, mas enfim, é muito importante, né, e aí eu acabei seguindo, né, depois eu fiz um mestrado no Brasil também, né? E muita gente fala, pô, mas para que você vai fazer mestrado, né? Mestrado só serve se você for dar aula em faculdade, alguma coisa assim. Isso daí é a visão do brasileiro, né, de mestrado. Você vê que interessante, né? O brasileiro, ele enxerga mestre e doutor só como acadêmicos, né? Aquele cara que só vai dar aula ou fazer pesquisa ou alguma coisa nesse sentido. Fora do Brasil, não. Fora do Brasil, o mestre ou o doutor, também são pesquisadores muitas vezes, mas também são pessoas que vão trabalhar no Google, né, vão trabalhar em empresas de tecnologia, né, enfim, é diferente o tipo de visão, entendeu? Principalmente, de novo, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem essa parte de formação acadêmica lá é muito bem estruturada, é muito forte. E, enfim, aí quando eu vejo esse pessoal em fórum, por exemplo, perguntando, né, será que vale a pena, né, eu investir numa faculdade ou investir numa certificação? Você está comparando banana e laranja, não dá para comparar. São duas coisas completamente distintas. Você não tem uma formação quando você está estudando para uma certificação. É praticamente um self-estudo, né? Você está estudando para alguma coisa, você não vai ser testado em cima disso depois e acabou, entendeu? O ciclo se fecha ali, né, para aquela certificação. Então, o que você vai levar disso? Se você não usar aquilo, nada. Depois de 6 meses, você não lembra de nada do que você viu. Menos até. Depois de 3 meses, você não lembra de nada, né? Se para estudar para uma prova, o seu cérebro ele tem uma capacidade de assimilação, a memória curta, o tempo dura, sei lá, o suficiente para você ir lá fazer a prova, passar ou tomar pau, espero que passe, né? E acabou. Depois de 2, 3, 4 dias, você não lembra de metade do que você viu. Então não é uma formação. Por mais que se chame de formação em alguns casos, não é. É lógico que daí da Cisco, por exemplo, o Net Academy. Né? O Net Academy ele muda isso, porque aí de fato é uma formação, né, de longo prazo. Você vai estudar quase 2 anos, né, para ter a formação. É como se fosse um curso de formação universitária mesmo, né, se você parar para pensar na forma como ele foi estruturado, que é a forma correta. Agora, acho que virar uma certificação CCNA e que isso vai equivaler, por exemplo, a uma graduação, vai. Não tem a mesma validade, não é a mesma coisa, e as empresas não vão considerar isso equivalente. Dessa mesma forma. Eu também concordo. As empresas não vão. Né? E aí, muita gente fala, mas tem empresa que nem liga para graduação. Algumas empresas podem ser, mas se você vai brigar por vagas boas e que paguem bem, Google, por exemplo, coloca a formação em cima de qualquer coisa. Né? Para o Google, ele só vai ver currículo de candidato, ou ele tem uma formação acadêmica decente, ou se não tem, que pelo menos tem uma experiência profissional relevante, e não só relevante, mas interessante. Né? Então o Google é específico, né, no tipo de profissional que ele quer. Não só o Google, outras empresas como Cisco e outras também vão nessa linha. Né? Então é isso, não adianta você colocar em fóruns de discussão, por exemplo, que o mercado está prostituído e que tem gente ganhando, aceitando trabalhar por R$800 por mês e papapá. Gente, quem aceita ganhar R$800 por mês é porque merece ganhar R$800 por mês. É simples, não tem segredo, entendeu? Se você é um cara bom, né, você é um cara estudado, você é um cara certificado, né, você não vai ganhar R$800 por mês, é óbvio que não. E se não tem oportunidade para você no Brasil, né, dentro do perfil que você se considera que vale, entendeu? Você tem que procurar fora. Não adianta você ficar batendo o pé e choramingando e falando, ai, meu Deus, o Brasil está desesperador, eu não consigo achar uma vaga que pague mais de R$2.000. E eu sempre faço a mesma pergunta, né? Será que você vale mais de R$2.000? Essa é a questão. E ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir isso. É verdade. Não, ninguém gosta de ouvir. Mas eu também não gostaria de ouvir. Mas o fato é, alguém precisa de vez em quando, né,
colocar o pé no chão e realmente olhar. Eu vi já, trabalhei ajudando a RH, contratar profissionais na área de engenharia, de AT&T, da Embratel e etc. Eu sei, eu já vi o tipo de profissional que aparece lá. É o que você falou, às vezes aparece um cara com CCNP, né, e você fala, bom, vamos separar esse cara e vamos conversar com ele. Aí você vai conversar com o cara não sabe nada. Né? E aí vem esse mesmo cara depois e vai colocar num fórum que, você chama vaga por mais de R$2.000. Não tem perfil, não tem conhecimento, não tem nada. Não tem inglês. O que agrega mesmo essa questão do conhecimento. Marco, agora um outro assunto que você sempre foi ativo, né, nessa questão de contribuição e nos fóruns, principalmente no site, que você tinha lá um fórum de discussão. Já é o 5º livro, né, também, que você... É a 5ª versão, né, a quinta revisão, né, do livro, né? A quarta revisão do livro, e tem um outro livro que é um livro fora, da linha. Legal. E assim, nesse tempo todo, você tem ideia de quantas pessoas certificaram com esse material que você disponibilizou? Não tenho. Eu não tenho. O que eu recebo de vez em quando, que é muito legal, são feedbacks, né? Eu recebo e-mails, né, de leitores, porque no livro tem contato, né? Então, muita gente manda e-mail agradecendo e que passou na certificação, ou porque fez o curso, ou porque comprou o livro e usou o livro. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Né? A ideia de ter escrito o livro, a primeira vez que eu escrevi, nunca foi ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim. Aliás, acho que no Brasil, qualquer um que escreve livro não almeja ganhar dinheiro, você sabe disso. Então, a ideia é mais a satisfação, primeiro, de publicar alguma coisa, né? E depois, mais ainda, a satisfação de poder estar, eventualmente, ajudando alguém a fazer alguma coisa interessante com aquilo que você escreveu. E levou muito tempo, para ser sincero, para começar a dar resultado, né? Mas quando você começa a ver resultado, realmente é muito bom, né? Legal. Não tem ideia de números, não tenho a menor ideia de quantas pessoas realmente usaram o livro, mas realmente a questão da comunidade é muito forte, né? Tanto que, por exemplo, o pessoal pirateia, né? Então tem um cara lá, ele vai lá e consegue uma versão pirateada de uma das versões do livro, né? Imediatamente chove e-mail na minha caixa postal, chove. Tem um monte de e-mail, não é um ou dois, uma porrada de e-mail, né, de gente falando, cara, seu livro tá aqui, seu livro tá ali, ó, tem esse cara aqui distribuindo seu livro não sei aonde, ó, tem um no Mercado Livre, tem não sei aonde. Então isso é muito legal, porque mostra que o pessoal tem esse senso de comunidade muito forte também, e eles gostam muito de contribuir, né? Isso significa o quê? Eles dão algum valor para aquele material, né? E eles acham injusto o que estão fazendo, então eles querem que parem. Então, eu acho muito legal isso, né? Também é muito gratificante. É um outro tipo de feedback, é diferente, mas é bom também. Legal. Então, eu também sofria muito com isso, porque antes mesmo de fazer cursos, né, de disponibilizar alguns cursos, eu escrevia muita matéria para a internet. E a matéria da internet, assim, lógico, o pessoal compartilha, coloca em outros sites, mas assim, era muito decepcionante quando você via a sua matéria escrita por um outro site sem a fonte. Então você fala, poxa vida, né? Então, mas faz parte, faz parte do negócio. Marco, eu queria que você falasse então aí um pouquinho da Cloud Campus também, porque hoje na questão de qualidade de cursos e variedade de cursos, eu acho que a Cloud Campus nessa questão eu acho que é bem interessante para o pessoal que está escutando. A Cláudia, ela tem uma história interessante mesmo, né? Ela começou só comigo, né? Então eu criei a empresa mais ou menos 3 anos atrás, comecei sozinho, né? Colocando um servidor em casa mesmo, e começando com a parte de criação só do CCNA, na verdade, na época era só o CCNA mesmo, baseado no livro, e aí 1 ano depois, 2 pessoas, né, que eu tive muito contato na época que eu fui professor de faculdade, eles entraram em contato comigo com interesse de participar da empresa, né, se unir à empresa e fazer ela crescer. E eu aceitei eles 2 como sócios, eles estão comigo até hoje, né, e na verdade eles têm feito esse trabalho muito bom, né, de fazer a empresa crescer. Então a empresa está com, para ser sincero com você, nem sei quantos, mas acho que a gente está na casa dos 70 cursos, alguma coisa assim, né, então a gente cresceu muito. E a gente saiu daquela linha só Cisco, a gente começou só Cisco, né? Então Cisco CCNA, CCDA, CCNP, e aí a gente saiu disso, né? Então a gente conseguiu desvincular um pouco do mundo Cisco, né? E agora a gente está falando em cima de Linux, né? Em cima da parte de clusterização em cima de Linux, a supercomputação, a gente tem cursos de gerenciamento de redes, ITIL,
até a parte de CISP, né, a gente tem curso também, Metro Ethernet, então a gente tem um monte de cursos diferenciados, né, a grande maioria ainda é em cima de redes, mas a gente ainda já tem muitos cursos que se destacam um pouco de redes, né, na área de tecnologia, banco de dados, por exemplo, e a gente está crescendo em portfólio e em número de colaboradores, instrutores também. E fizemos o upgrade da plataforma que entrou no ar ontem, né, por isso que eu falei para você que eu tive esse problema aí de tempo, né, a gente estava fazendo um monte de testes, etc. Então, graças a Deus deu tudo certo, mas, enfim, hoje a gente está com 8.500 alunos, né, e crescendo. Né, e estamos com uma parceria forte com uma empresa da Espanha, né, que é a Data Center Dynamics, que é uma empresa de cursos também e palestras, né, com foco em data center. E tem sido uma parceria boa, a gente já está com eles há 2 anos, né, e eles têm ajudado a gente a crescer, e a gente ajuda eles também na parte de presença no Brasil, dos cursos deles, etc. E começamos esse ano, e na verdade começamos no ano passado, né, a fechar contratos também com grandes empresas, né, que tem ajudado bastante também, não só a difundir a marca CloudCamp, mas também a agregar valor, né, em termos de o que a gente pode fazer pelas empresas, né, cursos customizados, né, muita coisa diferenciada mesmo. Então tem sido uma experiência legal, né? Não, o que eu acho interessante nessa questão da Cloud Campus, até que eu queria que você abordasse isso aí, está abordando, falando dos cursos, é porque eu já fui instrutor de cursos em escolas que eram oficiais. Então, por exemplo, você fosse fazer um curso, por exemplo, de BGP, um curso de MPLS em uma semana, isso há 5, 6 anos atrás era R$7.000, R$8.000 para você fazer em uma semana. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa que você tem possibilita que pessoas que não têm esse valor, para disponibilizar esse valor, né, para fazer bons cursos, né? Com certeza, a gente sempre foca em preços baixos, né? É óbvio que alguns cursos, como eles são um pouco complexos e levam mais tempo para a gente concluir, para a gente elaborar, eles são um pouco mais caros. Mas a faixa média de preço aí que a gente vem praticando é na faixa dos 100 e poucos, um curso completo. Né? Você pega um CCNA, por exemplo, que eu sou um instrutor, inclusive, né, a gente vende esse curso por acho que 100 e poucos reais, não lembro, 170, acho alguma coisa assim. Então, tem sido uma experiência bem legal mesmo, tem tido uma aceitação boa, né, do pessoal. No começo a gente teve problemas com plataforma. Acontece, sempre a gente dimensiona errado, aí acaba entrando mais gente, aí a coisa cai, e aí a gravação também da aula fica uma porcaria, e a gente tem que fazer tudo. Então a gente sofreu muito no começo. Hoje a gente está com uma coisa mais estabilizada, a gente está usando servidores, data centers dedicados, né? Então a gente realmente está com uma estrutura legal. E a tendência, qual que é o próximo passo, né, da Cloud? É realmente abrir uma presença aqui agora, na Europa. Então, esse foi um dos motivadores de eu ter vindo para cá também. Né? Então, hoje eu estou aqui trabalhando, né, como um assalariado também na F5 Networks, mas no futuro bem próximo, né, você sabe, eu já comentei isso com você, e que meu chefe não me escute, mas ele não entende português mesmo, então tudo bem. Mas a minha ideia realmente é voltar dedicação total à cloud até o fim desse ano. Né? Então, está sendo muito bom para mim na F5, estou adquirindo muito conhecimento, muita experiência, mas a ideia realmente é focar na cloud e abrir uma coisa aqui para a gente tocar o mercado europeu também. Então vamos ver se isso daí vai dar certo, esse é o plano. Bacana. E não é segredo. Não, bacana. Marco, como toda vez aí, né, o nosso papo, eu sempre acho legal esse bate-papo que a gente tem, mas já se passaram aí quase 45 minutos. Agora que eu tô vendo aqui o reloginho. Legal, Marco. Mas depois você vai editar, não vai sobrar nada. Não, legal, Marco. Você vai cortar tudo que eu falei, eu sei. Tô brincando. Ficou legal esse cenário aí no fundo, eu gostei bastante. Ficou bem profissional. Não, obrigado. Então, Marco, eu queria agradecer a sua participação. Eu queria que você desse aí suas considerações finais aí pro pessoal que está nos vendo. Eu, mais uma vez, queria agradecer, Douglas, ao convite, né? É um prazer participar desse tipo de evento, principalmente com você como host, né? Sempre um prazer. E eu espero que seja um sucesso, né? Faço votos que realmente seja um sucesso, acho que você merece isso. E basicamente é isso, eu queria falar para o pessoal que está ouvindo, né, que está vendo, primeiro para nunca desistir, entendeu? Por mais que a coisa aparente ser difícil, né?
é que eu falei, eu passei por isso, né? Não é uma coisa, não é nada de mão beijada, muita gente pode achar que foi assim, mas não foi, né? Eu realmente passei por momentos difíceis, passei por empresas que realmente eu detestava, entendeu? Eu falava, puxa vida, né, isso aqui não vai dar certo. E o que eu posso dizer é que no fim, se você realmente perseverar, entendeu? E você colocar um foco, né, uma meta, e você for atrás dela, você consegue, né? E de novo, eu não acho que eu consegui, porque eu sou eu ou eu sou diferente. Não, eu acho que você colocando meta e se organizando, você consegue, né? E aquela coisa, né, Douglas? Sempre falo isso e muita gente ainda torce o nariz, mas, cara, tem que estudar inglês, não adianta, entendeu? Se você vai trabalhar com tecnologia, vai ter que estudar inglês, né? Vai levar tempo? Vai levar um pouco mais de tempo que tirar uma certificação. Mas se você, de novo, persistir, você vai conseguir, né? Alcançar um bom nível de inglês em pouco tempo, né? Talvez, sei lá, em 6 meses você já esteja falando razoavelmente bem. Então não desiste, né? Inglês é importante, tem que estudar, não adianta, né? Por mais que você fale, mas eu não gosto, dá trabalho, mas tem que estudar, né? É vital para a profissão, vital. E nunca parar de estudar. De novo, né? Comparando com o médico, né? O médico nunca para de se atualizar, ele tem que se atualizar. Né? O profissional de tecnologia também, ele não pode parar, né? Todo dia tem coisa nova. É isso. Bacana, Marco. Obrigado de novo pela participação. E aí espero você participar aí também nos próximos, que esse não vai ser o primeiro. Com certeza. Só convidar. Obrigado. Um prazer, Douglas. Obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Tchau.